Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos ampliar um pouco o nosso conceito a respeito de grandezas proporcionais. Nos casos anteriores, nós estávamos sempre comparando apenas duas grandezas. Agora vamos ver o que pode acontecer quando comparamos mais de duas grandezas. Então, vem comigo, gênio, e segue essa lógica. Olá, pequenos gênios! Vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos estudar as grandezas que são proporcionais a várias outras grandezas. Essa aula pode parecer que estamos trazendo um pouco mais de novidade, mas vocês vão ver que, no fundo, isso não foge muito do que já vimos em aulas anteriores. Então, as grandezas que são proporcionais a várias é um caso que ocorre quando uma grandeza é proporcional a outras duas ou mais grandezas. Até então, nós tínhamos visto casos onde só trabalhávamos com duas grandezas normalmente. Então, uma grandeza em relação a outra seria ou inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Agora nós vamos ver que uma grandeza pode ter uma relação de proporcionalidade com várias outras grandezas de maneira simultânea. Então, para isso, nós vamos pegar aqui alguns exemplos apenas para despertar um pouco mais esse pensamento. Então, por exemplo, se nós precisássemos cobrir um piso, pode ser um banheiro, por exemplo, uma sauna, qualquer coisa, que nós vamos cobrir esse piso com azulejos. Se nós pararmos para pensar, dependendo do tamanho da área que nós vamos cobrir, nós vamos precisar de mais ou menos azulejos, concordam? Pois, se a área for grande, ou seja, se a área for crescendo, a quantidade de azulejos utilizada também vai tender a crescer na mesma proporção. E também nós podemos imaginar que o cimento utilizado para pregar esses azulejos no chão também vai crescer junto, de uma maneira também proporcional. Então, o que é bom de ver aqui também é a seguinte coisa. No caso, se nós estamos comparando os azulejos com o cimento e nós reparamos que eles são diretamente proporcionais, e nós sabemos também que os azulejos em relação à área são diretamente proporcionais, então, necessariamente, a área e o cimento também vão ser diretamente proporcionais entre si. E se no caso nós tivéssemos aqui alguma variável que fosse inversamente proporcional a, por exemplo, o cimento, nós também poderíamos dizer que, com certeza, essa grandeza seria inversamente proporcional aos azulejos utilizados e à área também do piso que estamos cobrindo. Podemos ver aqui um outro exemplo, para pensar um pouco, que seria justamente na produção de polpas de açaí, por exemplo. Então, se vamos fazer polpas de açaí, naturalmente nós vamos precisar da matéria-prima, que seria o próprio açaí. E, se nós vamos fazer mais polpas, nós vamos precisar também de mais água. Essas duas grandezas vão crescer ou decrescer juntas. Então, se fazemos menos polpas, precisamos de menos açaí e de menos água. E se formos imaginar também que todas essas polpas devem ser necessariamente embaladas, então as embalagens também vão crescer ou decrescer na medida em que as outras grandezas também crescem ou decrescem, sendo todas essas grandezas diretamente proporcionais. O que vale ressaltar aqui também é que nós não podemos falar que várias grandezas são inversamente proporcionais entre todas elas. Então, vamos observar agora um outro ponto que é importante de ver, que seria uma questão onde nós não conseguimos ter várias grandezas que são todas inversamente proporcionais. E o que eu quero dizer com isso? Bom, vamos pegar aqui então 4 grandezas quaisquer. Não vamos voltar com o texto aqui. Então, digamos que se o A sobe, nós vamos ter aqui, então, que o B vai crescer de maneira inversamente proporcional. E, nesse mesmo cenário, o C também decresceu, enquanto o D cresceu. Todos na mesma proporção, considerando as suas inversas e diretas. Então, o que nós podemos ver aqui? No caso, nós podemos ver que B é inversamente proporcional ao A e ao D. Só que
ele é diretamente proporcional ao C. Então, o que nós podemos ver aqui é que não tem como nós termos várias grandezas que são todas inversamente proporcionais entre todas elas. Em algum momento, uma vai acabar sendo diretamente proporcional à outra. Como podemos ver aqui no caso entre o B e o C, que eles são diretamente proporcionais, e do A e do D, que também são diretamente proporcionais. As relações inversas ocorrem entre o A e o B, entre o A e o C, e entre o D e o B e o D e o C. Então, dessa forma, nós vemos que grandezas proporcionais a várias têm uma tendência de serem sempre diretamente proporcionais, uma vez que, em algum momento, dependendo do número de grandezas, vai existir uma correspondência. E este era o último ponto que eu queria ressaltar com vocês na aula de hoje, gênios. Nos vemos na próxima!